há alguns anos atrás, acho que mais de 20 anos atrás, se popularizou uma série de relatos de experiências fora do corpo, experiências pós-morte, pessoas que foram dadas como mortas e aí depois ressuscitaram, voltaram à vida. Sinais vitais ficaram totalmente apagados, não tinha mais sinal vital nenhum, e aí depois a pessoa voltou. E aí essas pessoas, quando voltavam, né, elas relatavam suas experiências. De um modo geral, muita gente sempre falava assim da luz, né? Semelhante a estar aqui na frente, assim, olhar para o alto, uma luz forte. Só que algumas outras detalhavam as situações que estavam vivendo. Algumas, numa mesa de cirurgia, ela relatava as conversas, as situações, até dali daquele ambiente, e de alguma coisa acontecendo perto. E isso causava muita curiosidade, isso gerou produção de filme, de série, de minissérie, se popularizou demais. Aí, dentre essas produções, teve um filme, que eu me lembro, chamado Linha Mortal. Descobri até que depois refilmaram, né? Tem duas versões. Eu só vi a primeira, mais antiga, mas não revi tudo, então o spoiler que eu vou dar para vocês do filme é aceitável, tá bem? O que acontecia nesse filme? Qual era a situação? Eram estudantes de medicina que aí, curiosos com essas experiências, esses relatos pós-morte, eles reproduziram essas situações. Então combinaram com os amigos, colocaram lá todas as substâncias que deveriam tomar. Então eles produziam a morte do colega e depois traziam ele de volta. Então eles faziam isso tudo cronometrado. Então, vai ficar 1 minuto do lado de lá. Aí eles marcavam 1 minuto. Deu 1 minuto, aí dava aquele choque lá na pessoa para ela voltar, dava adrenalina, não sei, os médicos de plantão aí, por favor, me corrijam depois, tá bom? Dava lá as substâncias para a pessoa voltar, ela voltava. Só que aí aquele grupo de amigos começou a competir entre si. Vamos ver, eu quero 2 minutos agora. Não, eu vou ficar 3. Que 3? Vou ficar 5. Eu vou 10. E aí eles começaram, de fato, nessas experiências, eles tiveram umas percepções, umas experiências diferentes. Só que o filme é um filme um tanto assim de terror, suspense e terror. Quando eles retornam, eles começam a se viciar naquela experiência. E aí eles ficam doidos, porque querem viver a vida loucamente, aí se arriscam em situações perigosas, né? Então assim, agora que eu sei que a morte pode acontecer a qualquer momento, eu vou viver intensamente. Só que eles começam a ter outras experiências. Eles começam a ver coisas esquisitas, coisas estranhas, começam a ver pessoas em situação de acidente, de morte, e aquilo começa a atormentar eles. O que eles queriam? Eles queriam ter uma visão do sobrenatural, eles queriam ter uma visão do outro mundo, da realidade espiritual. Porque na mente deles, no entendimento deles, aquela visão poderia produzir uma outra percepção. E no caso não do filme, mas do comentário geral que havia, né, na época, algumas dessas pessoas relatavam até poderes especiais. Não preciso dizer que algumas dessas pessoas abusaram da boa-fé de outras para ganhar dinheiro e enganaram muitas pessoas. Mas no filme, aquelas pessoas ficavam atormentadas depois por aquelas imagens, e parece que aquele limite entre o mundo real, o mundo material e a imaginação ou alguma outra coisa com quem eles tiveram contato, já tinha sido desfeito. Então eles começaram a viver aquelas experiências alucinógenas e coisas estranhas, fisicamente, então ficaram atormentados. E aí no final do filme, eu não lembro, se você quiser, depois você procura ver, tá? Mas hoje, irmãos, eu quero meditar com vocês sobre um homem
que teve uma visão do mundo espiritual, mas não foi algo que ele produziu. Um homem que viu a eternidade, mas não foi por sua própria vontade. Um homem que viveu uma vida plena em Deus, viveu cheio do Espírito Santo, e num momento em que ele poderia viver o maior desespero da sua vida, o Senhor Deus lhe deu uma visão da eternidade. Esse homem é Estevão, primeiro mártir da igreja. Quero que vocês entendam um pouco do contexto da vida de Estevão, para depois a gente se concentrar no momento final da sua vida, em que ele tem a visão. Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia o diz lá em Atos, no capítulo 6, né? Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de graça e poder de Deus, e que operava maravilhas e sinais em nome do Senhor. Por causa da pregação de Estevão, ele foi odiado por vários religiosos judeus de sua época, da Sinagoga dos Libertos. E esses religiosos, por odiarem tanto tudo aquilo que ele estava fazendo, e claro, odiavam a Jesus, acabaram por assassinar Estevão, apedrejando. O texto de Atos, no capítulo 6, vai nos dizer que Estevão, ele estava tão cheio do Espírito Santo, que num dado momento o seu rosto aparece como de um anjo. E aqueles homens experimentados na palavra de Deus, os homens do Sinédrio, uma espécie de tribunal religioso judaico, eles não puderam argumentar com Estevão, por não só sua eloquência na palavra de Deus, mas é porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. O fato dos religiosos da época odiarem a Estevão na verdade, até um cumprimento o fato dos religiosos da época não conseguirem argumentar contra Estevão é uma promessa, o cumprimento de uma promessa de Jesus, como a gente lê em Lucas, no capítulo 21. Jesus disse: mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes direi palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Lembrem-se do seguinte: Estevão, ele foi um homem escolhido por Deus para servir na igreja, servir como um diácono na igreja. Os discípulos perceberam que havia pessoas que não eram bem servidas, estavam faltando, né, nas refeições, na ceia, havia algumas viúvas e os irmãos que não eram bem servidos, e aí eles precisavam de mais gente para trabalhar. Então eles escolheram os melhores, aqueles que eram homens cheios do Espírito Santo, de bom testemunho, e dentre esses homens estava Estevão. E aí, Estevão, um homem simples, um mero diácono, mas um homem cheio do Espírito Santo, diante dos seus algozes, diante do Sinédrio, fala não só com eloquência, mas cheio do poder de Deus, a ponto deles até verem o rosto de Estevão com uma espécie de transfiguração. O texto nos diz em Atos, olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Eles não podiam argumentar com Estevão, eles estavam diante de um homem que não só pregava a palavra de Deus, mas operava sinais e maravilhas. Diante deles, o rosto de Estevão aparece como o rosto de um anjo. Ainda assim, aqueles religiosos não creram na pregação, não o aceitaram como um mensageiro do Senhor. O que a gente vê no caso de Estevão aqui é que aqueles religiosos da sua época estavam tão tomados pelo ódio no seu coração,
que eles corromperam, perverteram todo o processo acusatório que a lei no Antigo Testamento estaria prescrevendo para o caso de Estevão. Eles subornaram, aqueles homens do Sinédrio subornaram testemunhas para que dessem falso testemunho apontando Estevão como um blasfemo, e de fato, de acordo com o Antigo Testamento, a pena para a blasfêmia é a morte. Mas, se a gente fica só com o entendimento e lendo apenas o trecho daqui do capítulo 6 e 7 do livro de Atos, nós podemos ficar com a impressão de que no Antigo Testamento, na lei, era realmente isso que era recomendado. Porém, um olhar atento sobre o livro, que a gente acabou de ler, o livro de Levítico, Números, Deuteronômio, a gente vai ver que na lei não havia esse tipo de ordem dessa maneira, assim, olha, um adúltero, casos em que a pena de morte seria aplicada, deveria ser aplicada. Caso de adultério, caso de blasfêmia, caso de idolatria. Porém, em nenhum momento o texto do Antigo Testamento diz assim: pega o irmão, já viu que ele estava em pecado? Então pega ele e assassina, mata ele, pena de morte, apedreje ele. Não, o texto do Antigo Testamento procurava cercar o povo com todos os detalhes. Então Deus, em todos esses casos de pena de morte, Ele diz: é necessário que seja feito um processo minucioso. Então vejam que o Sinédrio já não era um tribunal de um juiz só, é um tribunal de mais de 20 juízes. O testemunho não pode ser, o testemunho acusatório não pode ser somente uma, tem que ter mais de duas ou mais. E o texto do Antigo Testamento ainda diz que se fosse o caso da testemunha ser falsa, ela receberia a própria pena que estava acusando. O que a gente vê então no caso de Estevão é uma perversão, uma deturpação completa da palavra de Deus. O que aqueles religiosos na época de Estevão estavam fazendo, na verdade, não era seguir a lei. Eles estavam jogando a lei no lixo e seguindo a sua própria mente, o seu próprio desejo pecaminoso de concretizar todo aquele ódio, apedrejando, assassinando Estevão. A gente sabe muito bem que eles levantaram um falso testemunho contra Estevão, como o próprio Lucas aponta, escrevendo Atos. E se você lembrar, isso é um atentado direto ao 8º mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. A questão do falso testemunho é algo tão sério para Deus que Ele fez questão de colocar nas tábuas da lei. Depois, no Antigo Testamento, nós lemos Deus orientando Moisés em centenas de outros mandamentos, 613 para ser mais preciso. E todos esses mandamentos deveriam ser cumpridos. Aqueles membros do Sinédrio estavam atentando diretamente contra a lei. Subornaram testemunhas, colocaram falsas testemunhas para apresentar um caso de blasfêmia contra Estevão. E o falso testemunho é tão ruim, mas tão ruim, que em Êxodo aparece nas tábuas da lei, em Êxodo 20, em Êxodo 23 ainda é repetido: não faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Vejam que Deus tem todo o cuidado de orientar o seu povo, dizendo que o julgamento de vocês tem que ser de acordo com a reta justiça. Não pode fazer acepção de pessoa. Você não pode privilegiar nem o rico nem o pobre. Tem que ser a justiça de Deus tal como ela foi escrita na palavra. É essa justiça que tem que ser aplicada. Mas aqueles membros do Sinédrio jogaram a palavra de Deus no lixo e agiam de acordo com a sua própria mentalidade. Queriam fazer o seu próprio justiçamento.
E isso também é contrário à lei. Em Deuteronômio 12, a gente lê que o Senhor diz que não é absolutamente para a gente fazer nenhum julgamento da nossa cabeça. E para quem lembra aí do conteúdo do livro de Juízes, diversas vezes na parte final do livro é repetido isso: não havia líder em Israel, não havia um rei, e cada um fazia o que dava na telha. Então a palavra de Deus é dada para o povo como uma orientação. Porém, o que fizeram aqueles religiosos? Jogaram a palavra de Deus no lixo. Então, quando você ler no Novo Testamento, seja lá o caso da mulher adúltera, de João 8, seja o caso de Estevão, saibam que quando a pena de morte é aplicada aqui, daquele modo como eles queriam fazer, tanto na mulher adúltera quanto no caso de Estevão, eles estão pervertendo a lei, não estão cumprindo a lei do Senhor. Que deveria haver, é isso que a gente vê no Antigo Testamento, todo um cuidado para preservar a vida, para ter certeza de que aquele caso, de fato, mereceria aquela pena de morte. E aí, diante do Sinédrio, mesmo depois do seu rosto transfigurado em anjo, aqueles homens não acreditam em Estevão, negam as suas palavras, mas Estevão começa a pregar, começa a discursar diante deles. E Lucas tem o cuidado de registrar as palavras de Estevão, de maneira que a gente tem diante de nós um dos maiores sermões, um dos maiores discursos já registrados, comparável apenas aos discursos de Jesus. Estevão percorre todo o Antigo Testamento a partir do capítulo 7 de Atos, e ele faz um resumo da história da redenção. Ele passa pelos patriarcas, chega a Moisés, vai até o período dos reis, e no final o que ele faz? Que foi o ponto alto, que causou ainda mais ódio no coração daqueles homens que queriam assassiná-lo. Ele mostrou para eles que eles estavam repetindo o comportamento pecaminoso dos seus antepassados, que mataram os profetas, não cumpriram a lei, não quiseram ouvir os mensageiros do Senhor, perverteram a lei e o juízo e resolveram agir por conta própria. O texto nos diz, parte final, Estevão diz assim, Atos 7, verso 51, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, isto é, de Jesus, do Messias, de quem vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Vejam só o coração duro desse povo. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio da graça de Deus, operando sinais, operando maravilhas, seu rosto aparece como o rosto de um anjo diante do Sinédrio, e ainda assim eles não creram. Volta um pouquinho, o Senhor Jesus, milagres, maravilhas, falou com autoridade, não há dúvida do poder de Jesus, não há dúvida da sua autoridade, não há dúvida de que Ele é um com o Pai. Mesmo assim, alguns daqueles religiosos não aceitaram a palavra do Evangelho. Diante de tudo isso, o que eles fizeram? Como eles reagiram? O texto de Atos 7, agora a partir do verso 54, vai nos mostrar. E é o cerne da nossa meditação nessa noite. Atos 7, 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos
e gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois nós conheceremos como Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Tremendo esse capítulo final na vida de Estevão. Teve uma morte terrível, mas digna de ser lembrada, porque foi um homem cheio do Espírito Santo. E a partir desse trecho, eu quero destacar 2 lições com vocês. A primeira é que o mundo odeia o Evangelho. Isso está tão evidente aqui. Capítulo 7 de Atos, no verso 54, a reação deles depois de ouvir a pregação de Estevão. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Você pode imaginar essa imagem das pessoas ouvindo você pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, da redenção, da possibilidade de você ter todos os seus pecados perdoados e assim ter a vida eterna de graça por causa do mérito de Jesus Cristo. E qual foi a reação deles? Rangendo os dentes como animais furiosos, sedentos por sangue, queriam assassinar Estevão. E no verso 57 continua: mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Pode imaginar uma multidão indo para cima de você, gritando: não vamos ouvir nada disso que ele está falando, pega ele, mata, mata, mata. Não pensem vocês que nós estamos longe disso. O que a gente vê hoje na internet é só isso. Só isso. Tem muito crente, não sei, né? Tem alguns crentes que acham que a perseguição à igreja, o ódio que se tem contra a igreja e contra Jesus é uma lenda, é um conto da carochinha. Eu não sei onde esses crentes têm se escondido, que Bíblia que eles têm lido, ou que notícias que eles têm lido também. O mundo continua a nos odiar. Odiou a Jesus, odiaram também aqui os religiosos da época, odiaram a Estevão, e o mundo continua a nos odiar. Não pense que o mundo vai nos acariciar, nos tratar com tranquilidade, mansidão. O mundo odeia o Evangelho. Eles taparam os ouvidos, gritaram bem alto, foram para cima de Estevão, arrastaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejar. Se você lembra do trecho de João 8, Jesus diz para aqueles caras que queriam apedrejar a mulher, aquele processo estava todo errado também, não tinha nada a ver com a lei, mas ele diz que atire a primeira pedra quem estiver sem pecados. Ali, Jesus, quando você mergulha na palavra de Deus, você entende a profundidade e a dimensão gigantesca da simples palavra de Jesus, que atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. De acordo com a lei, as testemunhas de acusação é que atirariam a primeira pedra. Ou seja, quem estava acusando deveria se apresentar como os primeiros a atirarem a primeira pedra. No caso de Estevão, eles não tiveram piedade nenhuma, não tiveram temor nenhum diante de Deus. Eles o arrancaram para fora da cidade e todos foram apedrejá-lo. Enquanto apedrejavam Estevão, esse orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão foi odiado porque, ao pregar o Evangelho, proclamar que há um só nome, que é o nome de Jesus, que é o Messias que era esperado, Estevão tornou evidente o pecado daqueles que estavam ouvindo.
Eles odiavam a Estevão porque odiavam a Jesus, porque amavam o pecado. O povo rejeitou e odiou a Estevão porque estavam cheios de pecado. E aí, por amar o pecado, o mundo odeia o Evangelho e vai odiar também todo aquele que espalhar a mensagem do Evangelho. Mas não odiaram apenas a Estevão, odiaram os apóstolos, os discípulos, odiaram o próprio Jesus. E não pensem vocês que nós ficaremos no fim da fila, nós seremos odiados também por causa da pregação do Evangelho. Cada um de nós será odiado se pregar o Evangelho, se proclamar a salvação em Cristo Jesus. Mas você deve lembrar que Jesus nos preparou para isso. Jesus disse em João 15, verso 18: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Não espere simpatia do mundo. Não tente amenizar a mensagem do Evangelho para que se torne aceitável pelo mundo. Aquele que ama o pecado nunca vai amar o Evangelho. Somente a obra de Jesus que pode entrar num coração de pedra como esse e fazer a transformação necessária, trazer a pessoa da morte para a vida e assim amar a Deus, assim amar a Jesus. Então, não espere o amor do mundo, mas pregue, cumpra a missão, sem se preocupar com a aceitação geral. No século XV, um dos reformadores, ou alguns dizem pré-reformadores, por pregar o Evangelho, por pregar a fidelidade às Sagradas Escrituras, morreu queimado. Jan Hus, ou John Hus, como alguns preferem, era natural da Boêmia, atual a República Tcheca. Ele começou a pregar um retorno à Bíblia, dizia que a Bíblia deveria ser a autoridade suprema e não a hierarquia da igreja. Ele acreditava que todo crente tinha que participar dos dois elementos da ceia, tomando o pão e tomando o vinho, e não apenas comendo uma hóstia, isso em fidelidade às Escrituras. Ele rejeitava a venda das indulgências, e por essas razões ele foi condenado à morte. E aí, em meio à fogueira, dizem que ele cantava hinos ao Senhor, recitava como a oração do cego de Jericó: Senhor Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E diz a história que ele teria profetizado a vinda anos depois de Lutero, porque Hus em tcheco significa ganso. E enquanto era queimado, ele dizia à multidão que o assassinava: agora vocês estão assando um ganso, mas daqui 100 anos virá o canto de um cisne que vocês não conseguirão calar. Diz a história que ele estaria se referindo a Lutero, de maneira profética. Irmãos, assim como fez Estevão, assim como fez Jan Hus no momento da morte, poder proferir essas palavras, somente uma pessoa cheia do Espírito Santo pode fazer esse tipo de coisa. Somente alguém cheio do Espírito Santo pode resistir a tamanho sofrimento e ódio. Por isso que nós precisamos buscar a Deus intensamente, buscar esse enchimento do Espírito Santo. E é isso que o texto continua a nos mostrar. É necessário estar cheio do Espírito Santo para enxergar a eternidade. Nossa segunda lição. Ao falar de Estevão, a gente vê que Lucas, ele registrou que ele era um homem extraordinariamente usado por Deus. Na escolha dos diáconos, lá no início do capítulo 6, verso 5, depois deles fazerem uma proposta: vamos escolher alguns homens para que sirvam as mesas. E aí diz o texto: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido do judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos.
E olha o resultado do que eles fizeram. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Irmãos, Estevão era alguém muito usado por Deus. Mas por quê? Porque vivia cheio do Espírito Santo, orava, meditava na palavra, caminhava em fidelidade às Escrituras, caminhava em fidelidade a Deus. Por isso ele tinha discernimento espiritual, por isso podia com toda a coragem, diante dos seus assassinos, pregar a palavra do Evangelho. Uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo de Deus não vai discernir essas coisas. Como Paulo diz, que o homem natural ele não vai entender isso, para ele vai ser maluquice. Para aqueles que não vivem cheios do Espírito Santo, as coisas espirituais, as coisas de Deus são loucura. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. É o que Paulo fala em 2 Coríntios 2. É necessário que nós andemos cheios do Espírito Santo para que vejamos a eternidade, para que a gente caminhe na perspectiva da eternidade. Estevão viu a eternidade, ele entendia as coisas espirituais. E aí no momento de maior perigo, no momento que era para ele estar desesperado, o texto nos diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus, viu a glória de Deus e viu Jesus Cristo de pé, à direita de Deus. Preste atenção nesse detalhe da visão de Estevão. Estevão não viu Jesus sentado passivamente num trono. Estevão viu Jesus de pé, à direita de Deus. Ele viu a glória de Deus e viu Jesus de pé, porque Jesus estava levantado a sustentar a vida de Estevão. Jesus estava de pé, pronto para receber Estevão. Estevão já poderia ser recebido na eternidade. E foi exatamente o que ele viu diante dele. Nada disso teria acontecido se Estevão fosse um homem relaxado, se ele não orasse, se ele não lesse a palavra, se ele não participasse de um discipulado, se ele não fosse aos cultos, se ele não fosse à célula. Tudo isso faz parte de uma vida cheia do Espírito Santo. Não há mistério, não tem uma palavra mágica, é você cumprir o mandamento, viver na igreja, estar com os seus irmãos, viver cheio do Espírito Santo é viver na comunhão de Deus, na comunhão da igreja. Não abuse da misericórdia de Deus. Não pense você que Deus, no seu infinito amor, daria uma visão como ele deu a Estevão, ele daria para qualquer um. Não é assim. Eu me lembro de anos atrás, assim que eu estava chegando aqui na Oceânica, uma pregação do pastor que causou um grande impacto, porque trazia da Escritura uma verdade tão simples, mas tão poderosa. A pregação falava sobre pecado sexual. A pregação era atração fatal. E naquela pregação, o pastor deixava muito bem claro, a partir das Escrituras, que ninguém que vive em pecado recebe as bênçãos de Deus. Estevão não era um homem relaxado, era um homem cheio do Espírito Santo. E assim, no momento que ele poderia ter todo o desespero do mundo, o Senhor deu um consolo a ele. E ele teve uma visão da eternidade. Se você quer ter uma visão da eternidade, você tem que viver uma vida santa. Nenhum de nós pode fugir dessa regra. Se a gente quer ter uma visão da eternidade, é preciso viver em santidade. Como a gente lê em Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. E para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Tem muita gente às vezes que pensa: Senhor, fala comigo, eu não estou ouvindo o Senhor falar. Como é que está a sua vida? Só o Senhor vai saber mesmo no fundo do teu coração.
Quem deseja a eternidade é porque ama a Jesus e deseja ser como Ele. Então tem que viver em santidade, viver cheio do Espírito Santo, é fazer a vontade de Deus. Estevão só viu a eternidade porque ele vivia sempre buscando a Deus. A morte de Estevão, ela foi memorável porque ele viveu intensamente o amor por Jesus. Que a sua vida foi digna de ser lembrada, cheia de graça, cheia do poder, cheia de fé, cheia do Espírito Santo, operando sinais e maravilhas. Por isso nós lembramos da morte dele agora. Eu me lembro uma coisa muito curiosa, que chega a ser engraçada, né? O que aconteceu nessa semana passada. Meu filho mais velho, o Vitor, ficou doente, mais uma inflamação daquelas de criança. No início de abril, ele teve otite, e ele tem um histórico de otite, coisa horrível, e aí entra no antibiótico. E aí começou uma inflamação na garganta também, uma amidalite, né? Ite é de inflamação, gente. Para quem não sabe, os médicos aí, não é isso, não é verdade? Isso eu aprendi. E aí aquela inflamação começando, a gente já sabia que ia dar ruim. Aí a gente explicou para a médica, olha, ele está em semana de prova, a gente não queria que ele faltasse. O que a gente pode fazer? Logo no início, né? Levei ele no hospital logo no início, porque sabia que ia piorar. Aí a médica levou a gente lá para dentro, eu não vou poder atender vocês ali no ambulatório, aí levou a gente para uma sala, parecia uma sala de cirurgia. Ela falou, vou atender vocês aqui rapidinho. Aí ela foi pegar um papel, aí enquanto isso o Vitor virou para mim e falou assim, pai, quando eu morrer, vocês vão me enterrar num cemitério de gente forte ou de gente inteligente? Eu falei, meu Deus do céu, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Eu ficava assim, pelo amor de Deus, filho, que morrer, meu filho. Eu me mantive firme. Aí falei, filho, não tem essa diferença, cemitério para gente forte e gente inteligente. A diferença quem faz é Jesus, tá bom? E olha só, o melhor dessa vida, o que melhor para acontecer é que você enterre a gente, tá bom? Não sou eu que tenho que enterrar você, pelo amor de Deus. Aí ele continuou pensando assim, mas pai, eu não sei se eu sonhei ou eu vi em algum lugar que existe um cemitério para pessoas extraordinárias, que fizeram coisas muito importantes. Falei, não, meu filho, não tem isso não, você deve ter sonhado. Aí falei para ele, né, a frase célebre que a gente tem no cemitério aqui de Niterói, né, aqui todos se igualam. E é uma verdade, não é? Todos se igualam. Na hora da morte, a única coisa que fará a diferença é Jesus Cristo. Estevão vivia cheio do Espírito Santo, uma vida digna de ser relembrada, uma vida memorável. Aí eu pergunto, está no seu coração esse desejo de viver uma vida cheia do Espírito Santo, de viver uma vida memorável, de maneira tal que até na sua morte você seja também lembrado e relembrado pela posteridade? Isso só vai acontecer se você viver uma vida no Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Isso está aqui diante de nós. Se está no seu coração esse desejo por essa vida intensa, maravilhosa com Jesus, eu vou deixar duas aplicações para você, duas coisas práticas. A primeira, não tire os olhos de Jesus. Olha o que aconteceu com Estevão. No momento que ele poderia estar totalmente desesperado, ele não tirou os olhos de Jesus. Ele tem uma visão, a glória de Deus se abre para ele, ele olha para os céus e ele vê Jesus de pé à direita de Deus. E ele não tira os olhos de Jesus. Você acha que ele olhou aquilo e falou assim, ih, que coisa legal, gente, vocês viram também? Não, ele não tirou os olhos de Jesus. Durante toda a sua vida, ele não tirou os olhos de Jesus. Nós devemos fazer a mesmíssima coisa. O texto diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus, de pé, à direita de Deus. Estevão estava cheio do Espírito Santo porque ele andava focado em Jesus. Nós temos que fazer a mesmíssima coisa. Se a gente quer uma vida cheia do Espírito Santo, a gente tem que estar olhando para Jesus. Tira tudo que te atrapalha, tudo que estiver atrapalhando a sua visão, o seu olhar para Jesus, tira tudo, joga fora, nem pensa.
Deus apontou para você, isso te atrapalha, joga fora. Isso te atrapalha, joga fora. Tudo que estiver te atrapalhando, jogue fora. Como o Hebreus, no capítulo 12, diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ele está falando, né, ele vem falando no capítulo 11 de Hebreus, que é a famosa galeria dos heróis da fé, em que há uma lista tremenda de várias pessoas cuja vida de fé foi digna de ser lembrada. Então essa nuvem de testemunhas estava diante dele, e o autor de Hebreus continua: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. Irmãos, não tire os olhos de Jesus, não olhe para nada além de Jesus, mantenha seu olhar fixo em Jesus. Cuidado, porque a gente vive na era da distração. A gente ainda não sabe nem lidar direito com esse aparelho. É uma tremenda distração para nós. E é muito engraçado, né? Nas aulas, eu tenho vários alunos, e num dado momento, eles veem alguma poeirinha brilhante, algum pássaro colorido, aí eles ficam, abre a boquinha, né? Típica, aquela cena típica, né? Estou lá falando: olha, gente, e é incrível, porque eu explico, ó, a prova vai ser assim, 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 a prova vai ser assim. Aí o outro pergunta assim: a prova vai ser sobre o quê, professor? Viajou, ficou olhando a poeirinha brilhante. Não se distraia. Aí para eles eu falo o seguinte: ó, vou te dar a primeira regra da atenção, primeira regra do foco. Olha para onde você tem que manter a sua atenção. Quem está falando? Aí eles falam assim: você. Alguns já com medo, né? Você, professor. Eu falo: então não tire os olhos de mim. Mas mesmo falando assim, ainda tem que chamar: não, fulano, você, olha para cá. O que eu acabei de dizer? Não sei, o que ele falou. Irmãos, não tire os olhos de Jesus. Olhe para Jesus na palavra, olhe para Jesus na sua oração, olhe para Jesus quando você estiver discipulando ou sendo discipulado, olhe para Jesus ao servir, olhe para Jesus ao trabalhar, e em tudo que você fizer, olhe para Jesus. Porque, irmãos, a gente sabe, um dia, cedo ou tarde, no momento certo em que Deus quiser, a eternidade vai se abrir para nós. Mantenha o olhar fixo em Jesus, para que você seja capaz de fazer coisas extraordinárias, para orgulhar o nosso Pai, para alegrar o coração do nosso Pai. Mantenha seu olhar fixo em Jesus, e você verá o impossível acontecer. Sinais, maravilhas, conversões, tudo isso e muito mais você pode testemunhar, mas tem que manter o olhar fixo em Jesus. E a segunda aplicação: seja grandioso como Jesus e perdoe. Nós vimos o exemplo de Estevão, que ao ser apedrejado, Atos 7, verso 60, diz assim: então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Que pedido extraordinário de Estevão aqui, irmãos. Ele nunca poderia ter pedido isso para Deus se ele não fosse um homem cheio do Espírito Santo. Somente um coração que ama a Jesus é capaz de perdoar. E é capaz de perdoar dessa forma. A gente não está falando de uma ofensa qualquer. Eram os seus assassinos que estavam diante dele. Mas o que Estevão fez? Ele simplesmente imitou a Jesus. Ele fez o mesmo que Jesus fez. Jesus, tal como está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, verso 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Não é necessário que nós entendamos todo esse amor infinito de Jesus, mas a gente simplesmente deve imitá-lo. Não dá para entender como é capaz de Jesus, como Jesus foi capaz de perdoar, como Jesus foi capaz de orar pelos seus assassinos assim, como Estevão foi capaz de orar pelos seus assassinos daquela forma, pedindo o perdão de Deus. Mas aqui nós vemos um exemplo tremendo de como nós
vamos perdoar. O perdão, mesmo um perdão extraordinário como esse, começa com a oração. Hoje nós somos caluniados, zoados, esculachados pela internet afora. O crente é sempre motivo de piada. Até mesmo os domésticos da fé, alguns crentes também, né? É muito fácil bater na igreja, é muito fácil bater em crente, é muito fácil falar de Jesus, porque a gente sabe que não vai ter nenhuma reação violenta. Ninguém vai morrer por falar mal de Jesus, né? Ninguém vai ser perseguido. Pelo contrário, os cristãos, por falarem de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, por isso morrem, por isso são perseguidos. Mas mesmo esses nossos inimigos serão alvo das nossas orações. Não subestime o poder da oração. Nós somos um povo que ora. Nós podemos sofrer tudo quanto é sofrimento, mas nós vamos vencer pela oração, porque na verdade o poder de Jesus, o sangue de Jesus já nos deu a vitória. Amém? Então ore e perdoe para que o seu coração seja igual ao coração de Jesus, porque Jesus, nessa hora, nesse exato momento, está de pé por nós e Ele intercede por nós desde a eternidade. Amém? Então vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra rica, poderosa, eficaz para tratar o nosso coração, Pai. E nós aqui, Teus filhos reunidos em nome de Jesus, Te pedimos que o Senhor inflame o nosso coração. Se porventura tiver alguém aqui que não deseja essa vida cheia do Espírito Santo, uma vida tão memorável assim para agradar o Teu coração, Senhor, então inflama o coração deste irmão, dessa irmã aqui, Senhor. Se há, Senhor, alguém aqui que entrou desanimado, Senhor Deus, leva fogo a este coração, vida, renova, Senhor, para que todos nós estejamos pregando o Evangelho, falando da salvação que só existe em Cristo Jesus, Pai. E assim a gente apresente ao mundo a única solução para esse mundo mau e corrompido, que é Jesus Cristo, Pai. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém.